Prezados irmãos, prezadas irmãs, prezados ouvintes e internautas, nós acabamos de ouvir um texto bastante polêmico, um texto que exige de nós muita maturidade e até muita atenção, para que nós não venhamos a criar uma interpretação errada ou para que nós não venhamos a tirar conclusões erradas a respeito desse texto. Aqui Jesus está falando de cidades. Quais são as cidades que Jesus cita? Jesus cita Corazim, Jesus cita Betsaida e Jesus cita Cafarnaum. Essas são as 3 cidades citadas por Jesus: Corazim, Betsaida e Cafarnaum. O que Jesus fala a respeito dessas cidades? Ai de ti. Sabe o que significa a expressão ai de ti? É uma expressão que nós costumamos usar para anunciar castigo, anunciar sofrimento, anunciar que coisas ruins irão acontecer. Aqui você observa que Jesus não está falando de uma pessoa ou de outra pessoa. Jesus está falando de cidades inteiras que estavam destinadas ao sofrimento. Aí você diz assim: ué padre, mas eu achava que essas coisas de pecados, maldições, eram vistas individualmente. Aqui o texto nos mostra. Muitas vezes as pessoas de um lugar, elas se comportam de uma maneira tão semelhante que até o pecado que existe ali é um pecado que se estende, é um pecado que alcança e é um pecado que produz efeitos na vida de todos os moradores. Você já deve ter ouvido falar de cidades amaldiçoadas. É disso que Jesus está falando. Uma cidade inteira amaldiçoada. Uma cidade inteira debaixo de maldição. E você deve estar perguntando: mas padre, o que faz ou o que pode acontecer com uma cidade para que ela inteira seja amaldiçoada? Jesus aqui está dizendo: basta que naquela cidade tenha acontecido muitos milagres e as pessoas daquela cidade, sobretudo aquelas pessoas que receberam os milagres, continuarem levando uma vida errada, continuarem resistentes à presença de Deus. Você pode dizer: mas isso não acontece, padre. É o que mais acontece, meu irmão. É o que mais acontece, minha irmã. Você mesmo deve conhecer alguém que estava doente, alguém que precisava de uma graça, alguém que precisava passar num concurso, precisava de tirar sua carteira de habilitação, alguém que precisava talvez de fazer um exame, uma cirurgia muito arriscada, e veio para a igreja e começou a rezar e começou a participar das coisas de Deus, ouvia o programa Mensagens de Fé todo dia, participava da Santa Missa para as famílias todos os dias, mas assim que recebeu a graça, aquela pessoa fugiu, foi embora, virou as costas, não quer mais saber de Deus. Você vai me dizer que você não conhece nenhuma pessoa que tenha vivido isso? Claro que sim, todos nós conhecemos. Eu posso dizer para você que na minha família eu já vi casos assim, de pessoas que estavam passando pela dificuldade, foram buscar Deus, depois que receberam a graça, se afastaram de Deus e voltaram para a vida velha. Isso acontece demais, e Jesus está dizendo que essas pessoas que receberam os milagres, elas tinham que ser as primeiras a estarem na igreja. E aqui a gente começa a perceber o sentido do milagre. Por que Deus nos concede milagre? Não é porque nós merecemos, porque Deus derrama bênçãos sobre nós. Não é simplesmente porque nós pedimos. Essas bênçãos, elas servem como iscas para nos atrair para a casa de Deus, para a presença de Deus. Se você recebeu uma bênção e depois de receber a bênção, ao invés de você voltar para a igreja, você foi se afastar da igreja, você está atraindo maldições para a sua vida. Você está fazendo recair sobre você as mesmas maldições que Jesus profetizou nessas 3 cidades, Corazim, Betsaida e Cafarnaum. Olha o que aconteceu nessas cidades.
Foram cidades onde Jesus passou, Jesus gastou um tempo, Jesus ficou ali naquelas cidades evangelizando, pregando a palavra, curando pessoas, fazendo os cegos enxergarem, fazendo pessoas mudas voltarem a falar, pessoas surdas voltarem a ouvir, fazendo aleijados andarem. Jesus realizou muitos milagres ali. Por que Jesus realizou tantos milagres ali? Para que aquele povo se convertesse, mudasse de vida e viesse para a presença de Deus. Só que o que aconteceu? Jesus fez milagres, Jesus fez uma obra, Jesus fez a bênção acontecer, mas assim que Jesus saiu daquela cidade, aquele povo voltou a viver do jeitinho que vivia antes. Alguns até voltaram a viver ou começaram a viver de maneira pior. E é isso que Jesus está falando. É isso que causa, que atrai a maldição. Porque veja, se você recebeu um milagre de Deus, você tem mais motivo para acreditar do que outra pessoa que não recebeu um milagre. Se você já foi contemplado pela graça de Deus, você tem mais motivo para estar na igreja todo dia do que outra pessoa que não recebeu a graça. Mas por que você, logo você que recebeu a graça, não quer ir na igreja? Por que você, logo você que foi curado, não reza mais o texto como antes você rezava? Será que você está brincando com Deus? Será que você não está fazendo das coisas de Deus uma espécie de um comércio? Ah, eu recebi o que eu queria, agora eu não preciso mais de Deus? É por isso, meu irmão, que essas pessoas que receberam graças, muitas vezes elas caem e voltam a viver de uma maneira pior do que elas viviam antes. Por isso, não se espante, você que talvez até rezou por alguém para conseguir uma graça, você que acompanhou alguém que estava buscando um milagre, essa pessoa recebeu o milagre e se afastou de Deus. Não se espante se lá na frente essa pessoa tomar um tombo e ficar pior do que estava antes. Se isso acontecer, saiba, foi tudo profetizado. Na Bíblia, Jesus já falou que essas pessoas que vão para a igreja atrás de milagre, que recebem a graça e viram as costas para Deus, elas demonstram uma ingratidão muito maior e por isso elas serão mais castigadas. Por isso, no dia do julgamento, a cobrança sobre essas pessoas será maior, porque elas receberam mais. E aí nós nos lembramos de um ditado que Jesus anunciou no Evangelho. Jesus disse assim: a quem muito foi dado, muito será cobrado. Então, quanto mais graças você recebe, mais você se compromete com Jesus. Então você começa a perceber que as graças que você recebe, elas não são totalmente de graça, porque elas geram para você uma responsabilidade, geram para você um compromisso de você corresponder. Já que Jesus me abençoou, então o mínimo que eu devo fazer para agradecer é ir para a casa de Deus, é entrar no caminho de Deus, é largar essa vida de bebida, de cachaça, essa vida de pornografia, essa vida de mulherada, essa vida indecente que eu vivo e andar no caminho de Deus, porque Deus me abençoou, não porque eu mereço, mas porque Ele me queria nos seus caminhos. Então, meu irmão, então minha irmã, passe essa mensagem de hoje para frente. Conversa com essas pessoas da sua casa que já receberam graças e que viraram as costas para Deus. Alerte essas pessoas do perigo que elas estão correndo e diga para essas pessoas: não é Deus que vai amaldiçoar vocês, não. São vocês mesmos que estão se amaldiçoando. Não é Deus que vai castigar vocês, não. São vocês mesmos que estão se castigando. É como se vocês estivessem cavando a sua própria cova. Porque veja, você recebeu a bênção de Deus e você vira as costas para Deus. Você recebeu a ajuda de Deus na hora que você mais precisava e depois você vive como se Deus não existisse. Isso é um sinal de ingratidão, isso é um sinal de maldição muito grande. Isso vale para Deus, mas vale também para as pessoas. Como é que alguém te ajuda tanto, meu irmão? Como é que alguém te empresta dinheiro?
Como é que alguém empresta seu nome para você fazer financiamento, para você tirar carro, para você financiar moto, financiar casa? A pessoa empresta o nome como avalista, como fiador. A pessoa se expõe para ajudar você. A pessoa até assume riscos por sua causa. E depois você vai virar as costas para essa pessoa que te ajudou tanto. Se isso é feio em relação a nós, seres humanos, imagina em relação a Deus. Por isso eu quero pedir carinhosamente, veja, nada do que eu disse aqui é com mágoa, ou mesmo com interesse de gerar medo, ou fazer você ficar angustiado, constrangido, com sentimento de culpa, não. É de alertar, é de abrir seus olhos e mostrar para você: amor com amor se paga. Se Jesus te amou tanto a ponto de dar a vida dele numa cruz por você, por que é que você vai continuar levando uma vida torta, vivendo como se Deus não existisse? Se Jesus já te ajudou tanto, por que é que você reluta tanto em estar na presença dele, em seguir o caminho dele? Volte para Deus, meu irmão. Deus já começou uma obra na sua vida. Deus já começou fazendo milagres para você. Não deixe que esses milagres se transformem em maldições. Não deixe que essa luz que Deus lançou sobre sua vida se converta em trevas. Permaneça ao lado de Deus, porque aqueles que não vierem pelo amor, virão pela dor. E alguns até, talvez nem nos momentos de dor, virão até Jesus. Para esses, no dia do julgamento, o castigo final será muito triste. Se você não quer que isso aconteça com você, venha, você e sua família, para a presença de Deus. Volta para a igreja, volta a rezar seu terço, volta a seguir os mandamentos de Deus. É assim que você agradece pela bênção que recebeu. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.